Boa tarde, meus amores. Tudo bom com vocês? Hoje, aula de geografia. E na nossa aula de geografia, vamos falar um pouco sobre a região sul do Brasil. Então, nós sabemos que o Brasil ele está dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. E agora nós vamos falar sobre a região sul do Brasil. A região sul é uma região composta por apenas 3 estados. É a menor região brasileira, do território brasileiro. Ela é composta pelos estados do Paraná, que a capital é Curitiba, Rio Grande do Sul, que a capital é Porto Alegre, Santa Catarina, que a capital desse estado é Florianópolis. Agora eu quero contar para vocês, em um breve resumo, a história da região sul. No início da colonização, a região sul, por ser distante da capital do Brasil na época, Salvador, não despertou interesse da coroa portuguesa. Depois, lá para o século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, destacando-se pela vila de São Francisco do Sul. Então, inicialmente, toda a área ocupada por nativos, no caso os índios, tendo sido os jesuítas os primeiros estrangeiros a chegar à localidade, incentivando a criação de gado e dando origem às missões com o objetivo de povoar o território e catequizar a população indígena. Foi no século XIX, durante o Brasil Império, que foi estipulada, no caso, Catarina, que a capital desse estado é Florianópolis. Agora eu quero contar para vocês, em um breve resumo, a história da região sul. No início da colonização, a região sul, por ser distante da capital do Brasil na época, Salvador, não despertou interesse da coroa portuguesa. Depois, lá para o século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, destacando-se pela vila de São Francisco do Sul. Então, inicialmente, toda a área ocupada por nativos, no caso os índios, tendo sido os jesuítas os primeiros estrangeiros a chegar à localidade, incentivando a criação de gado e dando origem às missões com o objetivo de povoar o território e catequizar a população indígena. No século XIX, durante o Brasil Império, que foi estimulada a imigração estrangeira para garantir o desenvolvimento econômico de várias áreas do país. Na região sul, os estrangeiros que chegaram, em sua maioria que eram europeus, dedicaram-se à policultura. O que é policultura? Nós estudamos esse conteúdo também na disciplina de geografia, onde eles fazem o quê? Várias plantações. Eles não se dedicam somente a um tipo de cultura. Eles cultivam de tudo um pouco. As pequenas propriedades e a criação de animais. Os alemães foram os primeiros a colonizar todas as áreas do estado sul do Brasil. Só depois que chegaram os italianos, que fixaram moradia no Rio Grande do Sul. E no final do século XIX, outras nacionalidades de europeus desembarcaram no sul do Brasil,
dando início à grande miscigenação europeia em nosso solo brasileiro e transformando a região sul em várias culturas de hábitos, costumes e alimentação da Europa. Agora, vamos conhecer o relevo, o clima, as bacias hidrográficas, o desenvolvimento econômico da região, um pouco do seu turismo. Então vamos lá. Temos no mapa do Brasil a parte que pertence à região sul do Brasil, com os estados e suas capitais: Paraná, Curitiba, capital; Santa Catarina, capital Florianópolis; e Rio Grande do Sul, com a sua capital Porto Alegre. Os três estados que pertencem a essa região. Vocês vejam que ela é uma região muito pequena em relação às outras regiões. O clima da região sul. O clima na região sul é um clima subtropical, com verões quentes, invernos rigorosos e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então, ela está localizada, no caso a região sul, abaixo do Trópico de Capricórnio, na zona temperada. A região é dominada por um clima subtropical que se caracteriza por temperaturas médias entre 14 graus e 20 graus Celsius, fazendo da região sul a mais fria do Brasil. Os índices de chuva da região são elevados, que ficam entre 1.250 milímetros a 2.000 milímetros, bem distribuídas durante o ano. Aqui nós temos o mapa climático da região sul. A vegetação. A vegetação da região sul predomina a mata das araucárias, mas há a presença de campos e florestas tropicais, com vestígios da Mata Atlântica. Então, aqui predomina as matas araucárias ou mata dos pinhais, tá? É a mesma coisa. Você pode chamar esse tipo de vegetação tanto de mata de araucárias ou mata de pinhais. Paraná e Santa Catarina ficam com esse tipo de vegetação. Lá você encontra esse tipo de vegetação. Além dos campos gaúchos no Rio Grande do Sul e vestígios de mata atlântica, no litoral, na Serra do Mar. Então, essa é a vegetação predominante na região sul. Aqui nós temos o mapa da vegetação da região. A maior parte da região sul é composta por planaltos, representados por serras e chapadas, representando as maiores altitudes da região. Nas vertentes voltadas para o interior estão localizadas as nascentes de grande parte dos rios, que se dirigem para o interior. As principais bacias hidrográficas da região são Bacia do Uruguai e do Paraná. Então, o relevo da região é constituído por planícies, depressões com planaltos meridionais e atlântico. E a hidrografia é muito importante para a produção da energia do Brasil. Esse é o mapa da hidrografia da região.
Aqui o mapa do relevo. A ocupação da região sul. Então, a expansão da região sul, a expansão da ocupação se deu ao longo do século XVII e até a primeira metade do século XVIII. Grande parte das terras que atualmente formam a região sul pertence à Espanha. Os jesuítas povoaram regiões do norte do Paraná e a região denominada de Sete Povos das Missões, no Rio Grande do Sul, fundando vários núcleos de povoamento. O território atual da região sul passou de forma oficial para as mãos dos portugueses em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid. Com o Tratado de Madrid, houve um acordo entre espanhóis e os jesuítas. Os espanhóis cederam a região de Sete Povos das Missões em troca das terras da colônia de Sacramento, atual Uruguai. Caminho dos tropeiros. Esse daqui são os tropeiros, os viajantes que ficavam pelas cidades, pelos estados da região sul, fazendo vendas de mercadorias. Houve um conflito envolvendo indígenas que habitavam Sete Povos das Missões, que se recusaram a sair dessas terras e ir para a Argentina. Entre 1750 e 1756, os luso-brasileiros investiram contra Sete Povos. Nesse conflito, as vilas e aldeias ficaram destruídos e vários indígenas foram presos ou mortos. Depois disso, muitas pessoas vieram de outras localidades para se dedicar às atividades pecuárias. Os imigrantes garantiram o efetivo povoamento da região sul no século XIX. Então foram chegando os italianos, alemães, os japoneses, poloneses, ucranianos e etc. Tal fato contribuiu com a diferença existente na população sulista em relação ao restante do Brasil. E a economia da região sul? A economia da região sul é bastante diversificada. Suas atividades estão distribuídas entre o setor de agropecuária, agricultura e pecuária, que é a criação de animais, indústria e prestação de serviços. E outra coisa também, né, que é muito importante na região, são os elementos culturais dos índios, espanhóis e portugueses, e os negros, que posteriormente os imigrantes que foram chegando, os imigrantes alemães, italianos, japoneses e outros, que contribuíram para a diversidade cultural do sul do Brasil. Então, até o momento, né, antes da chegada dos imigrantes, os elementos culturais eram dos indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil, os espanhóis e portugueses, que viviam disputando as terras, e os negros, que vieram trazidos de sua terra natal, África, para trabalhar nas terras brasileiras.
Então, a economia da região sul atualmente se destaca as atividades ligadas ao setor secundário e terciário. A agropecuária modernizou-se, passando a utilizar técnicas que permitem elevada produtividade. Mais de 40% do rebanho suíno do Brasil e mais da metade do rebanho de frango são produzidos no sul, atendendo o mercado interno e externo. A criação de gado ocorre de forma primitiva, mas os animais recebem tratamento dedicado para produtividade maior. A produção agrícola da região é uma das mais diversificadas do país, principalmente em razão do clima subtropical e a umidade da região, destacando-se a produção de arroz, café, milho, soja, fumo, batata e cebola. A produção é realizada em latifúndios monocultores, com elevado grau de mecanização. Destaca-se a produção de carvão mineral em cidades como Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a jazida de carvão mineral é maior, porém o carvão é de baixa qualidade. Destaca-se também a extração das araucárias para a produção de papel e celulose, aqui no caso o extrativismo vegetal. Aqui a imagem do extrativismo. Aqui são as jazidas de carvão mineral, tá? No Rio Grande do Sul. Alcançou grande desenvolvimento nas últimas décadas, sendo atualmente a segunda região mais industrializada do país. A industrialização marcando a economia da região sul. As principais indústrias da região, montadoras de automóveis, como a Volkswagen, Renault e Volvo, indústrias têxteis, como a Hering e a Maue, metalúrgica, temos a Tramontina e a Gedor, alimentícias, Sadi e Perdigão, calçadista, Azaleia e Dakota, e bebidas, Campo Largo. Aqui as marcas, né, os logotipos das indústrias da região sul. As regiões metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba são as áreas que concentram a maior parte da produção industrial da região sul. Outros municípios menores se destacam pelo rápido crescimento industrial, como, por exemplo, Caxias do Sul, Londrina, Maringá, Cianorte e outras. Entre as atividades mais importantes se destaca o turismo. Os turistas buscam na região a paisagem natural e as cidades com influências dos colonizadores e imigrantes. Além disso, destacam-se pontos turísticos como as Cataratas do Iguaçu e festas como Oktoberfest. Aqui a imagem de uma das festas realizadas na região sul do Brasil.